Bom, nesse exemplo aqui, olha só. Calcule a velocidade de um caixote de 50 quilogramas quando ele atinge o final do plano inclinado B. Então, o caixote de 50 quilogramas está aqui em A, vai chegar aqui em B. Sabemos que a velocidade dele inicial é de 4 metros por segundo no topo do plano A. E o coeficiente de atrito dinâmico é 0,3. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente faz é o diagrama de corpo livre. Vamos considerar aqui, ó, o x aonde ele vai estar se deslocando. Então tem a força peso, a força aqui normal e tem aqui a força de atrito. Então, vamos ver quem que é a nossa força de atrito, né? Analisando ali o diagrama, em Y tem um deslocamento, então somatório das forças em Y é zero. Então o que eu tenho? Normal é igual ao peso cosseno de 15. Então a minha normal, 437,8, né? E a força de atrito é quem? A normal vezes o coeficiente de atrito. Então, com essa normal e o meu coeficiente de atrito 0,3, a gente determinou aqui a nossa força de atrito. Né? Por que eu determinei a força de atrito? Porque quando eu for trabalhar aqui, agora vou determinar o meu trabalho, né? Qual força que eu tenho ao longo dessa linha que ele está se deslocando? É a força de atrito e a componente do peso, né, nessa direção. Então são essas duas que vão influenciar no meu trabalho do deslocamento. Então, olha só, o trabalho de deslocamento do caixote ao longo de S é quem? Força vezes deslocamento, aonde eu tenho positivo, estou assumindo para cá positivo, né? Que é o sentido que ele está se deslocando. Então, nesse sentido, eu vou ter o que? A força vezes o deslocamento, a distância toda é 10, só que a força é quem? P, sendo de 15, menos a força de atrito. Então, o nosso trabalho ó, deu o quê? Menos 151,9 joules, porque a minha força de atrito ela é maior do que a força P. Então, ele vai estar o quê? Né? Realizando um trabalho negativo. O trabalho não está favorecendo o deslocamento desse meu bloco. E aplicando agora o princípio do trabalho energia, onde eu tenho energia cinética em A, mais o trabalho de A para B que a gente já achou aqui em cima, é igual ao trabalho em B final. Então, no trabalho aqui na energia cinética, a gente tem a massa 50, a velocidade inicial 4, menos aqui o nosso trabalho, que é igual aqui, ó, massa 50 no final e a velocidade de VB. Então, ó, observa, a minha velocidade de VB ela é 3,15, é uma velocidade menor do que a velocidade inicial. Então, ó, isso é por quê? Porque o meu trabalho, a minha força de atrito, ela é, né, maior do que a componente da força-peso para a esquerda. Então, ela está o que? Travando essa minha carne, está dificultando, né, esse atrito aí, a descida dela. Então, reduziu a velocidade. Olha aqui um outro exemplo. O bloco de 50 quilogramas em A, então é essa caixa aqui achurada, está montada sobre roletes, aqui nessa guia. De tal modo que se move ao longo da guia horizontal com um atrito desprezível sobre a ação da força constante de 300 N no cabo. Então aqui foi 300 N, só que ele está preso aqui nesse ponto, né, sobe e sai aqui na horizontal. O bloco é liberado do repouso em A, nessa posição mostrada. A mola que ele está conectada está estendida a uma quantidade x1 de 0,233 metros. Então a mola aqui, ó, ela já está o quê? Causando uma força, né, da mola, porque ela já está alongada. Então a gente tem ainda a força aqui, ó, de 300, né, da corda. Eu sei que a rigidez da mola é de 80 Nm. Eu quero calcular agora a velocidade do bloco quando ele atingir a posição B. Então, vamos trabalhar, né, com quem?
o trabalho é energia. A energia cinética em A mais o trabalho de AB é igual, né, à energia cinética em B. Então, se ele sai do repouso, eu já sei que isso aqui é o que? É zero. E agora o meu trabalho? O que eu vou ter de trabalho? Eu tenho trabalho tanto da corda quanto da minha mola. Então, ó, o trabalho da mola, que é quem? Ó? Integral de f dx, né? Então, inicialmente, ele é o quê? 0,233 e ele quer, o ponto final é esse aqui, ó. Ele vai ter que andar em B, ele vai ter que deslocar mais 1,2. Então vou somar esse x1 0,233 mais 1,2, eu vou ter a posição final lá de deformação da mola 1,433. Então, eu tenho isso aqui, kx dx, resolvendo essa equação, a gente tem aqui o que? Menos 80 aqui, J. Certo? Então, né? Bem observado. Se ele está andando para cá, para a direita, a força da mola está para lá, ó, é negativo, né? O meu trabalho é negativo. E agora a gente vai trabalhar quem? A força, né, da corda, né, que vai estar atuando para deslocar. Só que observa, essa força da corda, ela forma um ângulo, ela vai mudar de acordo com a posição. Então vou ter que achar uma função dessa força aqui para esse ângulo, uma relação, porque ela vai variar dessa posição inicial até a posição final. Só que eu posso trabalhar de uma forma mais simples. Saber o que? A minha força não está aqui na horizontal? Então, qual é a quantidade de corda que ele vai ter o quê? Que deslocar aqui na horizontal. Então, ó, eu tenho esse comprimento inicial. Quando esse meu bloco chegar aqui nessa minha parte final, a minha corda vai estar o quê? Com essa situação, né? Então, o que eu sei? Quanto que eu vou poder deslocar dessa corda. Então, ó, se é essa fitinha que eu marrei aqui no inicial, no final ela vai estar o quê? Vai estar na posição aqui para frente. Então aqui, ó, quanto que ela se deslocou linearmente. Que aí sair vai o quê? Facilitar, né? Não vou precisar trabalhar com ângulo nem nada. Então eu sei que o comprimento final aqui dela ó, vai ser o quê? Esse 0,9. E o comprimento inicial é quem? É essa hipotenusa que eu tenho aqui, ó. Então, se é o triângulo 0,9 com 1,2, esse comprimento L aqui, ó, ele é quem? Raiz de 1,2 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado, que é isso tudo, menos agora eu vou subtrair o pedaço dessa corda que ficou aqui embaixo, certo? Então, menos o 0,9. Então, esse aqui vai ser quem? Vai ser o deslocamento aqui na horizontal, ó, que essa minha corda aqui teve. Beleza? Que aí eu posso trabalhar mais simples sem ter que mexer com ângulo nenhum. Então, trabalho é F vezes D, que é igual a 300, a força que eu tenho, e o comprimento ali que vai dar 180 joules. Observa, esse é positivo, né? Porque essa força está para a direita, o deslocamento que eu tenho, né, desse meu bloco. Então, está me realizando um trabalho positivo. Então, agora tendo ó, o trabalho da corda, o trabalho da mola, aqui ó, a energia cinética de A, que é zero, e a energia cinética de B, né, que está aqui em função de B, a gente consegue determinar qual que é a velocidade que ele vai chegar em B, que é 2 metros por segundo. Um outro problema, um automóvel de 1.000 quilos de massa é conduzido por uma inclinação de 5 graus a uma velocidade de 72 km por hora, quando os freios são acionados, causando uma força de ruptura total constante de 5.000 newtons. Determine a distância percorrida, né, quando ele para. Então, ele vai estar andando aqui, né, tem o peso, a velocidade nessa inclinação. Então, vai o quê? Vai frear, causando essa força aqui ó, de
5.000 newtons e vai se deslocar até ele parar. Qual que é essa distância percorrida até ele parar? Então, ó, aqui o meu diagrama, né? Ó, eu tenho aqui, ó, o meu peso, 1.000 com 9,81 dá 9.810, a normal, perpendicular, e aqui a força que ele está freando. Beleza? Então, vamos trabalhar agora o que? Com o meu princípio do trabalho energia. Energia cinética inicial mais o trabalho é igual a energia cinética final. A energia cinética final é zero, porque eu quero ele parado. E a inicial aqui, ó, vamos transformar em quilômetros por hora para metros por segundo. Né? V1, transformando aqui, ó, 72, né? Jogando aqui a gente chega para 20 metros por segundo. E a minha energia cinética, então, que é meio de mv1 ao quadrado, vai ser o que? 200.000 joules. E agora o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele vai estar se deslocando esse X. Quem que está atuando aí nesse meu trabalho? É essa força aqui, ó, de frenagem que teve de 5.000 e a componente, ó, do meu peso aqui, ó, em X. Vai ter uma pequena componente aqui, ó, de seno de 5 vezes o valor do peso. Beleza? Aqui, ó, né, nossa velocidade. Então, ó, aqui a velocidade que a gente falou, energia cinética 2, que é zero. Então, o nosso trabalho é quem aqui, ó? 500 vezes o x, negativo, porque o deslocamento dele está para a direita. Então, botei 500, não, 5.000, né? Negativo. E a componente do peso vai ser o quê? Positivo, porque está no sentido que, do deslocamento, que é aqui o peso de 1.000 vezes a gravidade vezes o seno de 5. Então, nosso trabalho deu um trabalho negativo, né? Porque vai estar freando, vai estar reduzindo, de menos 45 newtons x, certo? Então, tá em função de x, que x é quem a gente quer. Agora, substituindo, né? Ele aqui, ó, na nossa equação do princípio, né? Aqui o T1 também, e o T2 a gente sabe que é zero. A gente tem o que aqui, ó? 200 joules menos 4.145 newtons vezes x, que é igual a zero, né? Joule é newtons metros, então aqui a gente vai ter a nossa resposta em x de 48,3 metros. Beleza? Então, pessoal, monta aqui, ó, né, o seu princípio do trabalho e energia e depois você vai achando cada um. Quem quer o trabalho que eu tenho, quem quer energia cinética em 1, quem quer energia cinética em 2 e depois, para o final, você substitui para chegar no que você deseja. Olha aqui esse outro caso. Dois blocos são unidos por um cabo inextensível, conforme mostrado, né? Então não se deforma esse cabo que liga A e B. Se o sistema for liberado do repouso, significa o quê? Velocidade inicial é zero. Velocidade em 1, né? Para chamar 1 inicial, é zero. Determine a velocidade do bloco A após ele ter se movido 2 metros. Supondo que o coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano seja 0,25 e que a polia não tem peso e atrito, né? Então nossa polia não tem peso nem atrito. Aqui ele quer saber a velocidade A após ele se deslocar 2 metros. Observe, como é inextensível e é a mesma corda, o B também vai o quê? Se deslocar a 2 metros. Tá ligado direto? A velocidade de A é igual à velocidade de B. A aceleração de A é igual a de B, né? O deslocamento de A é igual ao de B, por a gente ter apenas uma única corda. Então, olha só, o diagrama de corpo livre aqui, ó, do meu bloco A, né? Tem o peso, a normal, a força da corda puxando e a força de atrito. Então, o meu peso, né? Ele me deu a massa de 200 vezes a gravidade, meu peso 1962. A força de atrito, que é a normal vezes o coeficiente, né? A minha normal, como só tem aqui, que é o mesmo, nesse caso, é igual ao peso. Então, a minha força de atrito é 0,25 vezes aqui o peso, que deu 490 newtons.
Então agora a gente pode o quê? Aplicar para esse meu problema o quê? Ó? O princípio da energia e trabalho. Parte do repouso, T1 é zero. Agora, o trabalho é quem? É a força da corda, tá exercendo aqui, beleza? Vezes os 2 metros, menos a força de atrito, vezes os 2 metros. Como ele vai estar o quê? Deslocando para a direita, né? Porque é o peso de B que vai fazer para cá. A força de tração é positiva e a força de atrito é negativa, o trabalho realizado. Beleza? Então, ó, força da corda positiva, a força de atrito aqui vezes o deslocamento negativo. E a velocidade aqui de A, a massa de A vezes aqui a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então aqui a gente achou uma equação. Só que essa equação ela está em função de quem? Da força da corda e da velocidade de A. Então, agora vai fazer o diagrama de corpo livre de quem? Do bloco B. Né? No bloco B, a gente tem quem? A força da corda e o peso. Né? O peso dele 300 vezes a gravidade, 2.940. E quem que ele tem aqui agora? A energia cinética inicial, zero. O trabalho, ó, ele está descendo. Se ele está descendo, agora a força da corda vai me gerar o quê? Um trabalho negativo. Menos a força da corda vezes os 2 metros, que é o deslocamento, e o peso positivo, peso de B vezes os 2 metros. Esses dois é o trabalho. E a velocidade, massa de B vezes velocidade de B ao quadrado sobre 2. Só que como nós falamos, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Então ele já chamou aqui de V, beleza? Vai igualar as duas. Então a gente vai chegar nessa outra equação, onde a gente tem o V e o FC, né? Que são as duas aqui. Então, duas equações e duas incógnitas, basta eu resolver essas duas equações aqui, né? Que a gente vai determinar a velocidade que ele quer, né? Que é a velocidade de A, que é igual à velocidade de B. Beleza? Se eu quisesse determinar a força na corda, bastaria, né, substituir a velocidade aqui neste ponto. Tranquilo? Uma outra forma de resolver esse problema, pessoal, é o que? Aplicando o trabalho, né, ali a energia em todo o sistema. Você lembra quando a gente falava, né, lá em mecânica 1, né, analisando, né, toda a minha estrutura, as forças internas iriam se anular. Aqui é o mesmo caso, ó. A força da corda que eu tenho aqui, ó, vai se anular com a força da corda que eu tenho do outro lado. Então, para este caso aqui, né, eu não tenho força da corda. Eu vou ter apenas aqui quem, ó, nesse, ó, a força de atrito. E aqui, ó, no outro, quem? O meu peso de B. Então, ó, inicialmente o V1 é zero, vai deslocar 2 metros, coeficiente de atrito que ele deu. Então, aplicando aqui, ó, o trabalho e energia do sistema combinado, inicialmente a energia cinética é zero, né? Tá aqui. Agora, como falei, as forças, né, aqui, ó, da corda, elas se anulam. Então, o trabalho total é através de quem? Ó? Da força de atrito que eu tenho aqui, né? Está destrinchado aqui entre massa, gravidade, coeficiente de atrito e o deslocamento e de A. E aqui, ó, o trabalho que eu tenho do peso de B, 300 vezes a gravidade, né? Que é o peso de B, vezes o deslocamento. Então, o meu trabalho está dando 4.900 joules, positivo que está, né, no sentido do deslocamento aqui. Como as velocidades de VA e VB são iguais, né, na energia cinética 2, o que eu tenho? T2 é o que? Meio de mv ao quadrado, chamando de V, mais meio de mb v ao quadrado. Então, substituindo aqui a massa de A e a massa de B, né, a gente tem essa equação aqui da energia cinética. Jogando ela na minha equação, assim como o trabalho que a gente encontrou, né, a gente tem aqui essa expressão
onde a gente determina a nossa velocidade, que é igual a velocidade de A, igual a velocidade de B. Beleza? Também então posso trabalhar, né, analisando ali o meu sistema, combinando ali todos eles e, lógico, eliminando ali as forças internas. Olha aqui, ó, esse outro problema, né? Uma mola é usada para parar uma embalagem de 60 kg que está deslizando em uma superfície horizontal. A mola tem uma constante de 20 kN e é presa por cabos de forma que é inicialmente comprimida a 120 milímetros. Então ela está presa aqui, ó, a mola já, a posição inicial dela já é uma deformação, né, de 120 milímetros. A embalagem tem velocidade de 2,5 metros por segundo na posição mostrada e a deflexão máxima da mola é 40 milímetros. Então, além desses 60 vai deslocar, ele já tem uma deformação de 120, vai se deformar ainda mais aqui, ó, 40. Beleza? Então, agora o que ele quer? Ele quer o coeficiente de atrito entre a embalagem e a superfície e a velocidade da embalagem, né, quando ela passar novamente pela posição mostrada. Então, ele sai aqui o meu bloco, ó, a posição de deflexão máxima é 40, então quando chegar a 40, essa minha caixa vai chegar aqui, ó, ela vai chegar com quem? Velocidade zero. Beleza? E a mola vai fazer o quê? Vai empurrar, né, dessa posição aqui que ela está comprimida e vai jogar a caixa de volta. Aí a caixa vai voltar para essa mesma posição. Aí agora eu quero saber qual é essa velocidade. Beleza? Então aqui, ó, vamos trabalhar aqui agora, primeiro dois passos. Vamos pegar a inicial de 1 até aqui ela a de 2, né? Vamos pegar o passo inicial 1, aqui 2, que a minha velocidade é 0, quando ela deformou mais essa 40. Então, o diagrama aqui de corpo livre que a gente tem, né, que é o peso, a força de atrito é a normal. E aqui a força aqui da nossa mola. Então, né, a nossa energia cinética na posição inicial, né, a velocidade é 2,5, então é meio, massa de 60 do caixote, vezes 2,5 ao quadrado, 187,5 joules. Em 2 a velocidade é zero, então a energia cinética é zero. Agora o nosso trabalho. Nós temos aqui o que? Dois trabalhos, né? O trabalho da força, que é o trabalho que a força de atrito faz para tentar parar a nossa caixa. E o outro é o trabalho que quem? Da mola, que a força da mola vai atuar na caixa. Então, ó, primeiro, o trabalho da força, ó, quem que é essa minha força, né? Aqui, ó, coeficiente de atrito vezes a normal. Nesse caso, a normal é o peso. Então, aqui, ó, a gente tem a nossa força vezes aqui o deslocamento X. Então, a nossa força aqui, né, o coeficiente é uma das coisas que a gente quer. Então, o peso é massa 60 vezes gravidade, 9,81. E o deslocamento é quem? É o 600 mais o 40. 640. Então, aqui o nosso trabalho é menos 337 vezes o coeficiente de atrito. Negativo porque ele está deslocando para a direita e a força de atrito está tendendo a parar, né? Então, aí agora vamos para o trabalho da mola. Então, o trabalho da mola, só que antes disso aqui a gente vai achar quem aqui, ó, a força da mola. Eu tenho o P mínimo, que é o P ali inicial da mola, que é quando tem o que, ó, a coeficiente e ela está inicialmente o que, ó, comprimida a 120. Então 20 vezes, né, 0,120 metros, que dá 2.400 newtons. E o final aqui, que é o máximo, né, que é quem? É o que ela já está deformado, 120 mais os 40, então vai dar 160, então é 20 da mola vezes 0,160, que é 3.200 newtons. Então, o trabalho da mola é
menos meio, né, que também é contrário ali, travando ali, né, a movimentação. Carga inicial mais a carga máxima, a mínima mais a máxima, né? Tem o mínimo aqui, como falei, porque a mola já está comprimida. Se não tivesse, seria zero. Vezes o ΔX, que é o que? A mínima e a máxima, mas eu estou o quê? Ele só está se deformando esse 40. Então, daí a gente tem o trabalho da mola, que é menos 112 joule. Então, o trabalho total é quem? É a soma do trabalho da força e o trabalho da mola. O trabalho total, o trabalho aqui, ó, da força e o trabalho ali elástico, né? Onde vai ser menos 337 mi, menos 120 joule. Substituindo ele junto com a energia cinética em 1 e 2 na equação aqui do princípio de energia. Então, 185,5 joule que é a energia cinética. O trabalho que a gente tem menos 337 vezes o mi, menos 112, que é igual a zero, porque energia cinética em 2 é zero. Trabalhando essa equação, a gente chega que o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2. Então, o coeficiente de atrito dinâmico que ele queria ali, que é o 0,2, agora ele quer a velocidade para que ela vai voltar. Então, observa, a gente pode fazer o contrário agora. De 2 até quem? Até o 3, né? A energia cinética em 2 aqui, ela é 0. E a energia cinética em 3 é o que eu vou querer descobrir, né? Eu sei a massa, 60, só que é V3 ao quadrado. O trabalho de 2 para 3, pessoal, o que eu vou ter agora nesse trabalho de 2 para 3? Ele é, né, o mesmo de que, de 1 para 2, porque o trabalho não influencia na velocidade. É quem? É a força, né, que ele vai ter ali do atrito se deslocando, que é normal vezes o coeficiente de atrito, que não muda, e a força da mola, que é o mínimo e o máximo, né, o que vai alterar, que ao invés de agora ser o que? Negativo, tá freando ali o caixote, eles vão ser positivos, porque vai estar colocando, né, essa minha embalagem em movimento, certo? Então, o atrito está aqui, né, nesse sentido, e a mola no outro sentido, empurrando. Então, o meu deslocamento é para esse sentido aqui, ó lá, a força da mola é contrária, ela está botando em movimento. Então, ao invés de ser menos 112, vai ser mais 112. Já o meu atrito, como inverter o sentido, ele é sempre o que? Negativo, né? O trabalho de atrito é sempre freando. Então, ele aqui, inverteu o sentido agora, é contrário ao novo movimento. Então, ele permanece aqui, com menos, né? E como agora eu sei o meu coeficiente de atrito, que é 0,20, basta eu substituir aqui, que eu vou chegar aqui que o meu trabalho de 2 para 3 é 36,5 joule. Então, entrando aqui na nossa equação, né? O T2 aqui é zero, o meu trabalho e a minha energia cinética em 3, a gente chega que a velocidade para o mesmo instante, quando ele desloca aqui, sai do inicial, né? 640, porque tem os 40 da mola aqui que está restrita, né? Dos 600, ele vai chegar lá com a velocidade de 1,103 metros por segundo. Antes era 2,5, né? 2,5, agora é 1,1. Então vê que diminuiu, né, ali a velocidade. Beleza? Um outro exemplo aqui, um carro de 1.000 kg, parte do repouso, né, no ponto 1, e se move sem atrito pela pista mostrada. Então vai sair, vai descer aqui, no tobogãzinho. Que é a letra A, a força exercida pela pista no carro no ponto B. Quer saber qual força a pista está exercendo nesse meu carro. E B, o valor mínimo de segurança do raio de curvatura no 3. O valor mínimo é o quê? Para que esse carro não se desprenda, ele não venha, né, a sair. Ele tenha esse contato. Então ele vai estar na iminência de sair nesse ponto quando o quê? Quando a normal for zero. E nesse caso aqui, o que ele quer é determinar essa normal. Então aqui ele me deu o raio de curvatura que é 6 e aqui ele não falou. Ele quer saber o raio, mas eu sei que ele está a uma altura de 4,5 metros. Então,
Na posição 2, aqui eu vou ter o quê? Peso e normal, que é igual a massa vezes a aceleração normal, tendendo ali, né, para o centro. Como parte do repouso, energia cinética inicial é zero. A energia cinética aqui, ó, de 2, né, meio mv2 ao quadrado. E o trabalho de 1 para 2, ó, posso usar o quê? O trabalho do peso, né? Peso é massa vezes a gravidade e a altura aqui de 12. Beleza? Então, tá aqui o nosso peso. Então, entrando tudo na nossa equação do princípio aqui da trabalho e energia, a gente tem aqui, ó, a nossa equação. A massa nós temos, gravidade sabemos. Então, agora a gente consegue determinar quem? Com qual velocidade ele está chegando aqui em 2. Então, só que aplicando agora, a gente vai precisar aplicar a segunda lei de Newton. Então, observa, a gente trabalha com o princípio do trabalho, da energia cinética, né, tudo, mas a gente também utiliza, né, o equilíbrio ali, né, dinâmico, né, dos corpos. Então, tu acaba interligando ali. Então, ó, em Y, né, na normal, né, dizer que está para o centro, a somatória das forças é o quê? Menos o peso, mais a normal, que é igual a massa vezes a aceleração normal. A aceleração normal é velocidade de 2 ao quadrado sobre o ρ, né? Então, já pegar aqui, ó, aqui eu já tenho até calculado. A velocidade de 2 ao quadrado é 2 vezes 12 g. Então, vai dar o quê? 24g sobre 6, que é o raio de curvatura que ele me deu, né? A massa. Então, isso aqui vai ser o quê? Né? 24 dividido por 6 dá 4 aqui mg. Então, massa vezes aceleração normal é quem? É 4 vezes o peso. Então, pega esse peso negativo, passa para o lado de lá, ele vai ficar o quê? 5 peso. A normal é igual a 5 vezes o peso. Então, jogando o peso aqui, né? Que é 1000 vezes 9,1. A força que o 2 vai estar exercendo no carrinho, ó, é o quê? 49,5 quilonewtons. Beleza? Na verdade, aqui nesse ponto, né, é 5 vezes o peso do carrinho, é o que essa parte aqui tem, né, que vai estar atuando sobre ele. E agora o outro, como falei, ó, o carrinho na posição 3, para a iminência desse movimento é quando quem? Essa minha normal, ela é zero. Então ele está ali para se desprender. Então a gente vai trabalhar nessa iminência. Então, ó, posso trabalhar de 2 para 3? Para facilitar a minha vida, como a energia cinética aqui em 1 ela é zero, eu vou pegar a energia, vou pegar de 1 para 3. Então, ó, continua. Energia cinética de 1 é zero. A de 3 é quem? mv3 ao quadrado dividido por 2, né? Que está aqui. E quem que é agora a minha energia potencial? É essa distância. Esse aqui que vai ser o meu Y. Beleza? De 12 menos 4,5 vai dar o quê? 7,5. Então, é o peso, né? É o trabalho ali do peso, massa vezes gravidade, vezes o 7,5. Trabalhando essa equação, a gente chega que a nossa velocidade de 3 é 12,13 metros por segundo. Da mesma forma, vamos atuar aqui, ó, no ponto 3, aplicando a segunda lei. Vou pegar aqui, ó, como está apontando para o centro a nossa aceleração normal, pegar para baixo positivo, então vou ter o quê? O peso é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração normal, né, é quem? Velocidade ao quadrado sobre o raio de giração. Então, a velocidade de 3 ao quadrado, né, a gente tem aqui, ó, que é 2,7,5 g. E o raio de giração 3 é o que a gente quer. Então, trabalhando aqui essa equação, né? Aqui o peso, aqui massa, 2, isso, gravidade. Então, tem gravidade, tem massa, tem o peso. Eu vou determinar o raio de giração, que tem que ser 15 graus, para que o carro não venha ali a se desprender em relação a isso, né? Que é o raio mínimo que é necessário. Um outro exemplo aqui, ó, os pacotes são lançados em uma inclinação em A com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então sai aqui de A com 1 metro por segundo.
As embalagens deslizam ao longo da superfície ABC, né, A, B aqui, curva e C, até uma esteira transportadora que se move com velocidade de 2 metros por segundo. Sabendo, né, que o coeficiente de atrito é 0,2 entre o pacote e a superfície, né, o coeficiente de atrito dinâmico, determine a distância D para que os pacotes cheguem em C com a velocidade de 2 metros por segundo, né, para ele descer e chegar aqui com a mesma velocidade da esteira. Então eu quero saber qual que tem que ser esse pedaço aqui, essa distância D descendo, depois ele tem mais esses 7 metros, para que chegue aqui em C com 2 metros por segundo. Bom, vamos fazer primeiro o diagrama de corpo livre do bloco A. Então tem a força de atrito em AB, aqui com a inclinação, normal de AB, e o peso, certo? E o diagrama de corpo livre de B, né, que é o que vai vir aqui, ó, de B para C. É o atrito de BC, a normal de BC e o peso, que é o mesmo do bloco. Então eu sei a velocidade inicial e a velocidade inicial de A e de C. E o coeficiente de atrito. Eu quero determinar o D. Só que eu não preciso, pessoal, né, tá fazendo aqui, ó, determinando a velocidade de B, fazer de A para B, depois de B para C. Eu posso fazer de todo o trajeto, né? Porque o inicial é A, energia cinética em A. A final é C, energia cinética em C. E agora, o trabalho, eu posso fazer essa divisão apenas do trabalho. Quem quer o trabalho de A até B e depois o trabalho de B até C. Beleza? Então, o trabalho de A até B, ó, a minha normal aqui em A é quem? É a componente do peso. Massa vezes gravidade, cosseno de 30. Então, eu tenho a normal agora, né? E a força de atrito, que é a normal vezes o coeficiente de atrito, 0,25 mg cosseno de 30. Então, o trabalho que vai ter é quem? É essa força FA, negativo. A componente dessa minha força aqui, ó, do peso, né? Que tem uma componente ao longo aqui do que ela está deslizando, positivo, vezes a distância D. Então, meu trabalho é quem? Ó? O peso, mg seno de 30, vezes o D. A força aqui, ó, de atrito, né? FAD que está aqui, ó, vezes o D. Então, jogando isso, a gente tem aqui, ó, o nosso trabalho de AB. E o trabalho de BC? BC é mais simples, né? Ó, a normal aqui é o mg, que é bem mais simples. Então, a força de atrito é a normal vezes o coeficiente, mg vezes o μk. Então, o nosso trabalho, ó, como está no sentido contrário do deslocamento está para lá, vai ser o quê? Negativo também, né? Menos, né? O coeficiente de atrito mg, que é o FBC, vezes o deslocamento de XBC, que aqui a gente sabe que é o 7. Então, essa aqui é a nossa equação. E a energia cinética, ó, nós sabemos que a equação é mv ao quadrado sobre 2, e sabemos que em A vale 1 e em C vale 2. Então, a gente consegue substituir para chegar nos valores da energia cinética. Então, ó, aqui eu tenho todos os dados, sei o trabalho de BC, eu sei a energia cinética em A, sei a energia cinética em C. E o trabalho de AB vai ficar apenas em função de D. Então, ó, substituindo todos eles aqui na nossa equação, né, eu vou ter apenas quem? A única incógnita, que é D. Trabalhando com a equação, a gente chega que o D tem que ter ali a distância de 6,71 metros para que ele saia de A com 1 metro por segundo e chegue em C com a velocidade de 2 metros por segundo.